Nossa, tá tão escuro aqui. Isso aqui tá parecendo a Idade das Trevas. E se fizeram as luzes. E agora, com muita luz, eu tô aqui para anunciar a vocês que o tema da nossa aula de hoje vai ser Iluminismo. As luzes representam esse período, o período do Iluminismo, durante a Idade Moderna. A escuridão que esse ambiente se encontrava no início do nosso vídeo representava o período da Idade das Trevas, ou também conhecida Idade Média. O período da Idade Média ele foi considerado Idade das Trevas ou Idade da Escuridão porque por muito tempo se disse que a gente não teve produção cultural quase que nenhuma ali ao longo daqueles 1000 anos, do século V até basicamente o século XV. Hoje a gente sabe que há um jeito meio preconceituoso de chamar esse período, até porque nós tínhamos sim uma produção cultural. E aqui vou citar um exemplo de produção artística: monges copistas. Esses monges copistas, eles faziam parte da Igreja Católica, faziam parte do clero, e eles eram responsáveis por copiar alguns livros à mão. Lembra que ainda a gente não vai ter a prensa de Gutenberg, a gente não vai ter impressoras para imprimir livros. Então, esse trabalho de copiar livros, de fazer livros se multiplicarem, eles eram todos feitos através das mãos de pessoas. E as pessoas eram esses monges copistas. Mas esses monges, eles não só copiavam, eles faziam grandes iluminuras nos livros, parecendo realmente grandes obras de arte. Então quer dizer que ao longo de toda a Idade Média a gente teve sim produção cultural. E dizer que esse período é a Era da Escuridão ou a Era das Trevas e que a gente não teve produção cultural nenhuma é um pouco preconceituoso. Mas o que foi esse período? Quem foram os principais intelectuais que pensaram nesse período? O que esse período tinha de diferente de outros períodos? O que esse período tinha de diferente da Idade Média? Tudo isso nós vamos entender na aula de hoje. Para a gente iniciar, Iluminismo foi um movimento intelectual que aconteceu na Europa no século XVIII. Além de intelectual, esse movimento também foi um movimento filosófico. As pessoas que pensaram essas ideias que foram características do período do Iluminismo, elas foram muito influenciadas por um outro período que veio anteriormente a esse. O período era o Renascimento cultural e científico que aconteceu lá no finzinho da Idade Média e no início da Idade Moderna. Algumas das principais características do movimento iluminista é que esses pensadores, esses intelectuais, eles defendiam que a fé e a ciência, elas deveriam estar separadas. A fé vai trabalhar com questões religiosas, espirituais, enquanto a ciência vai trabalhar com o conhecimento, com a razão, com a busca pela verdade. Se os iluministas concordavam em alguns pontos como esse, eles também concordavam em algumas críticas que eles faziam a algumas estruturas da sociedade daquele período. Esses iluministas criticavam muito o que os historiadores chamam de Antigo Regime. Esse Antigo Regime foi o período inicial da Idade Moderna em que os reis concentraram todo o poder nas suas mãos. Além disso, nesse Antigo Regime, as sociedades elas eram divididas em grupos muito bem definidos e era praticamente impossível você mudar de um grupo para o outro grupo. Por exemplo, era praticamente impossível você sair de um grupo pobre e migrar para um grupo ali que estivesse no meio daquela pirâmide social, como se fosse uma classe média. Esses iluministas, eles criticavam a busca de conhecimento baseada nos sentidos humanos, como por exemplo a visão. E aqui eu vou dar um exemplo a vocês. Vocês vão lembrar da teoria heliocêntrica e geocêntrica. Se não lembrar, não tem problema. Tem um vídeo aqui no meu canal comentando sobre isso. A teoria heliocêntrica criada pelo Copérnico dizia que, na verdade, não era a Terra o centro do universo como a Igreja pensava. O que era o centro do universo era o Sol e que a Terra girava em torno do Sol e em torno do seu próprio eixo. O Copérnico também disse que, na verdade, a gente teria sido enganado por um dos nossos sentidos, que é a visão, porque nós temos a impressão, olhando para o Sol, de que quem se move é
é o Sol e não a Terra. A gente tem a impressão de que a Terra está fixa num lugar e de que é o Sol que se move para nascer e para se pôr. Então aqui é um exemplo do que os iluministas criticavam. Eles diziam: a gente não pode basear o nosso conhecimento, basear a busca pela verdade, só pela nossa visão ou por outros sentidos, como a audição. Eles diziam que a busca por conhecimento, a busca pela verdade, ela devia ser muito mais do que isso. Indo de encontro à última crítica que eu coloquei aqui no nosso quadro, que os iluministas faziam, nós temos também uma ideia que era generalizada entre esses iluministas. Eles diziam que a única maneira confiável de se chegar ao conhecimento e à verdade era utilizando a razão. Durante praticamente toda a Idade Média, quem teve a verdade em suas mãos era a igreja. A igreja era detentora desse poder. O que a igreja dizia que era verdade, geralmente a população acabava aceitando por conta da sua fé e por conta da importância dessa instituição que é a igreja. Muitas vezes a gente costuma pensar que as pessoas que viviam lá no período da Idade Média, elas eram ignorantes. Mas, na verdade, a Igreja Católica ela exerceu um poder ao longo de toda a história da humanidade, ou praticamente toda ela. Então, não é exatamente certo a gente pensar que os medievais eles eram ignorantes. Na verdade, eles acreditavam na única grande instituição que tinha perpassado vários anos, vários séculos, vários momentos da história da humanidade. E agora esses iluministas aqui, eles surgem para questionar todo esse poder dessa grande instituição, que era a igreja. Para o grupo dos iluministas, os seres humanos eles tinham uma capacidade gigantesca de detectar problemas nas suas vidas e criar soluções para esses problemas. Então, esses iluministas eles diziam que o centro dos estudos, o centro da busca da verdade e do conhecimento seria a própria razão humana, ou seja, a busca pela solução dos problemas dos seres humanos levaria esses mesmos seres humanos a busca pelo conhecimento, a busca pela verdade, com a utilização da razão. E agora, nessa segunda parte da nossa aula, a gente vai estudar um pouquinho sobre alguns nomes de pessoas, de intelectuais, pensadores, que tiveram algumas ideias iluministas. O primeiro desses pensadores que a gente tem na nossa lista é o René Descartes, e ao contrário do que muitos pensam, ele não viveu no período do iluminismo, ele viveu anteriormente a esse período. Mais precisamente, o Descartes viveu entre os séculos 16 e 17, enquanto a gente classifica o período do iluminismo ali no século 18. Mas por que então ele está aqui na nossa lista? O Descartes é considerado uma espécie de precursor, de pioneiro das ideias iluministas que depois vão influenciar todos esses outros pensadores. E uma das principais ideias que o Descartes vai ter é que a busca pelo conhecimento e a busca pela verdade, ela deve se basear em uma única certeza, a dúvida de tudo. Meio confuso, né? O Descartes dizia que a gente precisava duvidar de tudo para chegar ao conhecimento e à verdade, porque muitas vezes a gente era enganado pelos nossos próprios sentidos. Então, o tempo todo a gente precisava duvidar. Será que isso é luz mesmo? Será que não é? Será que a maçã caiu de verdade? Por que ela caiu? Para o Descartes, a dúvida de tudo levava os seres humanos ao conhecimento. Além disso, o Descartes vai afirmar que tanto homens quanto mulheres têm a mesma capacidade intelectual e cognitiva, portanto, a busca por conhecimento e a busca pela verdade, ela é igual entre homens e mulheres. Tanto homens quanto mulheres podem fazer essa busca sem nenhuma diferenciação. O René Descartes ele também foi responsável por criar um método de resolução de problemas, chamado método método dedutivo. Por mais que ele se aplicasse muito mais às áreas exatas, em alguns outros âmbitos da vida e dos conhecimentos científicos, a gente pode utilizar esse método. Esse método dedutivo ele era dividido entre 3 passos.
O primeiro passo, então, para resolver algum problema, segundo Descartes, era duvidar de tudo. O segundo passo, ele dizia que nós precisávamos dividir aquele problema entre várias pequenas partes diferentes. E então, quando esse problema estiver dividido entre várias partes, nós deveríamos começar a solucioná-lo da parte mais simples para a parte mais complicada. O terceiro passo seria tirar as conclusões daquele problema resolvido. Mas sempre não esqueça, duvidando de tudo. O segundo da nossa lista é o chamado John Locke. Assim como Descartes, John Locke não viveu no período do Iluminismo e por isso ele também é considerado um precursor, um pioneiro. O Locke, na verdade, ele vai viver no período da Revolução Puritana, ou seja, século XVII. O John Locke vai dizer que os seres humanos eles nascem com direitos que ele chamou de direitos naturais. Ou seja, quando o ser humano nasce, aqueles direitos nascem como ser humano. E os 3 direitos que o Locke vai dizer que são naturais de todo ser humano a partir do seu nascimento é direito à vida, direito à liberdade e direito à propriedade privada. Por isso, o Locke vai ser considerado o pai do liberalismo, o pai daquela política liberal, por esse pensamento que ele teve desses 3 direitos naturais, a vida, a liberdade e, especialmente, a propriedade privada. Cada um desses direitos naturais que o Locke previa, ele tem significados importantes. Primeiro, o direito à vida. Segundo Locke, ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, porque quando uma pessoa nasce, ela tem o direito de viver até a sua morte natural. O segundo direito natural, a liberdade. E aqui a liberdade não é você ser livre para andar na rua, você ser livre para ir passear na casa do vizinho. Não. Aqui essa liberdade para o Locke é uma liberdade de expressão, uma liberdade religiosa, uma liberdade de compra e venda, uma liberdade em todos os âmbitos. E o direito à propriedade privada, que vai ser aquela ideia ligada ao capitalismo, vai ser que a partir do momento que você tem dinheiro para comprar uma propriedade, ninguém pode tirar aquela propriedade de você, porque aquele foi um direito que você adquiriu por conta do seu trabalho, que também é um direito natural. A partir do momento que você nasce, para o Locke, você teria esse direito à propriedade privada, ou seja, direito de comprar terras, comprar posse. Além disso, o Locke criticava aquela teoria que muitos reis governavam no período do antigo regime. E essa crítica que ele fazia estava destinada à teoria do direito divino de governar. Ele dizia que, na verdade, não era Deus que escolhia o governante e que aquele rei que estava no poder, ele era tão humano quanto qualquer outro. Tanto que o rei tinha os mesmos direitos naturais, aqueles 3 que nós já falamos, que todo o resto da população. Então, para o Locke, se o governo, se o rei não respeitasse esses direitos naturais, a população teria também o direito de fazer manifestações críticas e até mesmo tirar o rei do poder, já que ele não estava cumprindo os determinados direitos naturais de cada ser humano. O Voltaire vai ser o terceiro pensador da nossa lista e ele vai ser um humanista nato que vai valorizar muito a razão dos seres humanos. O Voltaire admirava muito a capacidade de se expressar dos seres humanos, de resolver problemas, sempre com a utilização da razão. O Voltaire vai dizer que a existência do governo é fundamental para ter ordem na sociedade, mas que esse governo ele não pode ser absolutista, que esse governo ele deveria seguir uma legislação, algumas regras do país. Além disso, o Voltaire vai criticar todos aqueles privilégios que o clero e a nobreza tinham ao longo de basicamente toda a Idade Média e uma parte da Idade Moderna. E ele também vai dizer que é preciso ter liberdade de expressão e liberdade de imprensa, não somente livros produzidos pela Igreja Católica ou livros que tivessem pensamento da Igreja Católica deveriam ser traduzidos para a língua popular ou deveriam ser disponibilizados à população, mas sim todas as pessoas que tivessem essa produção de conhecimento e que quisessem espalhar para outras pessoas
poderiam na visão do Voltaire. Um pensamento que nós podemos considerar muito moderno, muito contemporâneo que o Voltaire tinha, é que ele afirmava que a cobrança de impostos ela é muito necessária e justa, desde que esses impostos retornem à população. Você deve lembrar que ao longo de boa parte da Idade Média e boa parte da Idade Moderna, a maioria da população pagava imposto, menos a nobreza e o clero. E todo esse imposto que essa população pagava, na verdade, ele basicamente se concentrava para promover o luxo da nobreza. O Voltaire criticava muito a Igreja Católica e ele dizia que só com a liberdade de imprensa e de expressão que a Igreja Católica ia começar a perder um pouco de todo aquele poder que ela tinha. O Voltaire ele criticava tanto a Igreja Católica que em todos os seus discursos, no final deles, ele terminava com uma frase. E a frase era a seguinte: esmagai a infame. E a infame era a Igreja Católica. Depois de tudo que eu falei sobre o Voltaire, você deve estar pensando: claro que o Voltaire é ateu, ele não devia acreditar em Deus. O Voltaire, ele criticava muito a Igreja Católica, mas ele dizia que a existência de um Deus era muito saudável para a população. Tanto que se atribui a ele aquela famosa frase que dizia o seguinte: se Deus não existisse, era necessário inventá-lo. Porque para o Voltaire, a sociedade precisava temer uma força superior, uma força divina, uma força que a população não conseguia ver, para que essa sociedade se mantesse em ordem. O próximo da nossa lista é o Barão de Montesquieu, e ele vai escrever um livro chamado O Espírito das Leis. Nesse livro, o Montesquieu vai dizer que os governantes, os reis do período absolutista, eles governavam somente por ambições pessoais, ou seja, só o desejo dos governantes que importava e não o da população. Por ter esses desejos exclusivos e só os seus desejos que importavam, os reis eles se envolviam muito em guerras, causando fome e destruição daquela população mais pobre, inclusive sofrimento de boa parte das pessoas. O Montesquieu vai dizer nos seus livros que o poder, para que o rei governasse de uma maneira mais justa e não só seguindo as suas ambições e desejos pessoais, era que esse poder ele fosse dividido entre 3 outros poderes: poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Aí você pode estar pensando: mas professora, isso me parece tão contemporâneo. Afinal de contas, o Brasil tem poder executivo, legislativo e judiciário. Como Montesquieu era contemporâneo? Na verdade, a divisão dos poderes que o Brasil tem hoje entre executivo, legislativo e judiciário é uma releitura dessas obras do Montesquieu. E sim, ele vai ser um dos pioneiros em defender essa divisão dos poderes, evitando que o rei cometesse alguma grande injustiça social. O último da nossa lista vai ser o Rousseau, e ele vai escrever um livro chamado Discurso sobre a Origem da Desigualdade Social e também um outro livro famoso chamado O Contrato Social. E o Rousseau vai contra o pensamento do John Locke de direito à propriedade privada, porque ele vai dizer que os problemas políticos eles estavam justamente atrelados à existência da propriedade privada. O Rousseau vai defender uma democracia direta, em que cada cidadão participava das escolhas políticas. E o Estado, o país, não seria governado por um rei que teria sido mandado pelo poder divino, mas sim por uma pessoa que teria sido escolhida por ser justa e esclarecida. Esses são os principais intelectuais e pensadores do iluminismo que refletem algumas características até hoje na nossa sociedade. Eu espero que vocês tenham anotado muito e que vocês tenham gostado da nossa aula. Um beijo e até a próxima!